fins espúrios. Pelo contrário, iremos utilizar para ajudar colegas que muitas vezes não puderam estar aqui nesse momento, que gostariam, mas não puderam. Tem lá seus compromissos, enfim. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Como eu falei inicialmente, muitas pessoas ainda não tinham entrado. Fiquem à vontade para fazer sua pergunta. O Claudir já fez uma pergunta aqui. Quem mais? E eu pedi ao Claudir para deixar para responder ao final da aula, ou melhor, logo depois que a gente começasse, porque aí todo mundo poderia participar da pergunta dele, que inclusive é muito importante, pouquíssimo utilizado, tá? Tatiane, já cuidei disso aqui, já bloqueei o microfone de todos aqui, tá bom? Só o meu que vai ficar liberado por enquanto. Qualquer pergunta, coloca aqui no chat. Logo após eu terminar a apresentação, eu vou ver as perguntas de vocês. Aí eu abro o áudio de vocês para que vocês possam fazer suas perguntas. Talvez, durante a apresentação, já seja respondida a sua pergunta, não sei. Olha só, para facilitar a transmissão aqui, eu vou deixar a minha internet, a câmera aqui desligada, e vou falar com vocês. Se a internet cair, vocês aguardam um pouco que eu vou voltar imediatamente. Porque aqui tem hora que a internet funciona bem, tem hora que não funciona bem. Não sei na região de vocês. Mas aqui de vez em quando é uma dor de cabeça para essa tal dessa internet funcionar, viu? Mas enfim, vamos continuar. Estou tentando acessar aqui pelo meu celular e liberar alguns colegas que estão tentando entrar aqui. Eu tentei colocar para liberar todo mundo, mas o Google Meet não ajuda muitas vezes, ou eu não sei. Acho que eu não sei. Deve ter essa função no Google Meet, eu que não sei como é que faz. Se alguém souber, depois me avisa aí, me explica, me ensina. Tá bom? Pois não, Juliana, você levantou a mão, gostaria de falar algo? Ou levantou a mão sem querer aí, clicou no botãozinho de levantar a mão? Juliana? Deixa eu ver aqui. Tá, Juliana. Eu tinha comentado anteriormente que nós estamos com algumas perguntas já. Coloque sua pergunta aqui no chat. Eu vou responder a sua pergunta e vou responder a pergunta de todos os colegas, tá bom? Mas nós já estamos gravando a aula, você deve ter recebido um comunicado aí, e eu estou fazendo isso por conta da Lei Geral de Proteção de Dados e de autorização de imagem, tá bom? Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elielton Souza. O intuito dessa apresentação é demonstrar para os colegas que existe uma solução simples de se fazer o livro caixa digital do produtor rural. Essa solução é um sistema de computador, porque o livro caixa é um arquivo texto, tem que ser gerado pelo computador, não tem como, outra forma, né? Uma pessoa até veio me perguntar, não dá para fazer pelo Excel? Eu disse, olha, pelo que eu sei, não. Se você tem um volume muito grande, meu querido, eu sinto muito, pior ainda. E pelo sistema de contabilidade, já que a Receita Federal não liberou e não libera, provavelmente não vai, não sei, liberar um sistema que seja gratuito para fazer o livro caixa digital do produtor rural. Os sistemas da Receita Federal costumam ser muito bons. Há exemplo, outros que nós temos aí no mercado, que eles liberaram, como o próprio sistema do livro caixa da atividade rural, né? Nós sabemos que é um sistema que você pode utilizar. Quando você utiliza aquele sistema ali, você sabe que você tem essa utilização vinculada ao que foi colocado lá nesse sistema, e não tem outra forma de você fazer isso se não for esse tal desse livro caixa, o livro caixa digital do produtor rural, se não for a partir de um sistema. Tem que ter. Tá? Tem que ter. Imprescindível. Agora, Elielton,
eu sou produtor rural, meu contador, ele faz isso para mim. Eu preciso contratar um sistema para isso? Não, claro que não. Se o seu contador já faz isso, eu só lhe pediria uma coisa encarecidamente, e não estou aqui em defesa de ninguém, porque se for em defesa de alguém, é do próprio produtor rural. Quando seu contador pedir a você os seus documentos, por favor, mande no prazo que ele está te pedindo, porque você estará ajudando a você mesmo e não somente a ele, porque há prazo para tudo. E não dá para fazer uma declaração, uma obrigação acessória da noite para o dia. Não tem como. O que acontece? É necessário que a gente tenha cuidado com isso, porque senão você vai terminar fazendo com que seu contador, mesmo sem querer, perca o prazo da entrega da declaração, tá bom? E veja, eu estou falando aqui tanto como um colega da área de contabilidade, que sou formado em contabilidade, não tenho escritório de contabilidade, mas eu convivo com isso todos os dias, nos grupos de WhatsApp, tá? Entre outras situações que nós temos aqui. Andressa, você está compartilhando sua tela, viu? Tira o compartilhamento aí, por favor, senão as pessoas vão ver sua tela. Continua compartilhando, Andressa, tá bom? Dá uma... Ou então sai e entra de novo, Andressa, tá bom? Ok. Agora sim, Andressa, resolveu. Então, qual é o intuito, Elielto, dessa reunião aqui hoje? O intuito é demonstrar para vocês a escrituração do livro caixa e, consequentemente, tudo bem, Julice, eu vi que tinha sido alguma coisa estranha aqui. E, consequentemente, responder algumas questões. E a primeira pergunta já do colega ali, o Claudir, já é uma pergunta lá eu costumo dizer, em altíssima rotação, um negócio assim muito interessante e que você... Não, Andressa, parou de compartilhar. Parou, tá bom? Fique tranquilo agora. Que você poderá, se você quiser, utilizar, que foi a pergunta do colega ali na aquisição de um imóvel rural. Então, vamos lá. Como é que se faz o livro caixa digital do produtor rural, Eliel? O livro caixa digital do produtor rural precisa que você seja produtor rural. Agora, antes do almoço, uma pessoa me falou assim, Elielton, a empresa está fazendo o livro caixa digital do produtor rural. Eu disse, a empresa? Pelo que eu sei, a empresa não faz esse livro. Pelo que eu sei, esse livro caixa digital é para produtor rural, pessoa física. Né? Acho que na hora da digitação, o tal do corretor lá do celular termina alterando uma palavra por outra e saiu assim. Então, o livro caixa digital do produtor rural é para pessoa física, pelo menos por enquanto. E o limite que você tem para se livrar desse livro caixa digital do produtor rural ainda é aquele 4.800.000, pelo menos foi o que eu olhei, se eu não me engano, ontem, finalzinho da tarde. Hoje, como eu estava ocupado em algumas coisas, eu não tive tempo de verificar. Pessoal, o colega está dizendo que está mudo para ele. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Eu estou palestrando, mas eu desliguei minha câmera para facilitar a transmissão aqui por conta da internet. Tá? Vocês só estão ouvindo o meu áudio. Mas deixa o colega ali me ver, que ele disse que não viu ainda. Deixa aparecer aqui. Olha aí o Eliel. Tá perdendo muita coisa não, ó. Tá aqui, ó. Estou eu aqui, ó. Tá bom? Eu vou deixar minha câmera desligada. Obrigado, pessoal, pelo normal. Eu vou desligar minha câmera para poder, como diz o pessoal da área de TI, ganhar largura de banda aqui, ou banda de largura, não sei como é que eles falam, para transmitir melhor. O importante é você me ouvir e ver os exemplos aqui que eu vou dar. As perguntas. Então, a colega falou de financiamento. Coloque sua pergunta aí no chat, que daqui a pouco eu vou fazer essa parte aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou responder. Eu vou logo começando a compartilhar minha tela aqui, para que vocês possam ver. Não se preocupe, eu vou responder. Boa tarde, JM. Eu vou responder a todos os questionamentos. Vocês vão... Eu estou também acessando pelo meu celular, como se fosse uma pessoa, um aluno também. E esse painel que vocês estão vendo aí agora, eu vou até aumentar aqui um pouco, que pode ser que esteja alguém acompanhando pelo celular. Assim tá bom. Aqui tem um painel que é a parte de controle da gente. E aqui tem o livro caixa digital propriamente dito, que é o local onde nós vamos fazer aqui o nosso exemplo. Eu vou partir do zero, tá? Vocês verão que eu tenho aqui já um cadastro.
preste atenção que esse sistema só tem quatro telas, no máximo. Como assim, Elielton? Quatro telas. Você faz tudo em 4 telas. Sendo que você trabalha, na maior parte do tempo, somente em 2, que é o lançamento dos demonstrativos e na importação de notas fiscais. Eu vou tratar disso aqui também hoje, tá bom? Aqui nós temos, já de cara, uma listagem de produtores rurais. São dados fictícios, CPF fictício que eu gerei na internet. Eu tenho o Elielton Souza e aqui eu tenho um produtor rural parceiro. Eu vou entrar nos dados do Elielton, tá? E vou explicar isso aqui. Elielton, se eu estiver entrando aqui pela primeira vez, não vai ter nome de ninguém aqui, nem dados, tá? Aqui é tudo fictício. Esses CPFs aqui eu gerei na internet. Eu estou abrindo para exemplificar para vocês, tá? Estou olhando aqui na minha tela se tem alguém precisando entrar. Somos, no momento, 135 pessoas. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Então, vamos dar continuidade aqui. Quando você entra no sistema, e, claro, óbvio, Elielton, a minha tela, que eu faço o livro caixa digital do produtor rural, é diferente da sua. Sempre vai ser. O importante é você entender uma coisa. Quais são as informações que eu preciso apresentar nesse tal livro caixa digital do produtor rural? Eu já dei suporte a colegas contadores sobre o livro caixa digital do produtor rural com uma dezena de tipos diferentes de programas de computador. E eu ia perguntando, onde é que está isso, onde é que está aquilo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Porque não importa qual é o sistema que você está fazendo. Todos os sistemas, no final da história, vão ter que gerar no mesmo layout. Então, por exemplo, quando a gente vai lançar uma nota fiscal de compra, tá? Tem sistema que pede os dados completos daquela empresa que está ali vendendo para o produtor rural pessoa física. Ponto. O nosso sistema só pede o CNPJ. O nosso sistema só pede aquilo que a estrutura do livro caixa digital do produtor rural exige. O que não exige, além disso, a gente deixa de lado. Para que eu quero endereço, CEP, bairro, telefone? Não preciso disso. Eu quero atender o livro caixa digital do produtor rural. O nosso sistema, esse sistema aqui que nós estamos demonstrando, ele não serve para a contabilidade. Eu quero controlar duplicata, custos, parte contábil. Ele não faz isso. Ele é para fazer livro caixa digital do produtor rural. E, para minha surpresa, alguns colegas de escritório de contabilidade disseram o seguinte: Elielton, nós estamos indicando, sim, esse sistema a alguns clientes nossos. Sabe por quê? Porque ele tem pessoas lá na fazenda que podem lançar essas informações no seu sistema, depois gera o arquivo texto e eu importo aqui para dentro da minha contabilidade. Claro que isso vai depender de cada sistema, né? Eu disse, olha, você tem razão. Porque quando chegar no dia 1º ou 2 de janeiro, já está tudo lançado, teoricamente falando, ou deveria estar lançado, não é verdade? Mas quem vai lançar isso, Elielton? O próprio produtor rural lá, com a pessoa que ajuda. Ele deve ter lá alguém que emita nota, que faça os controles, enfim. E aí essa documentação chega para você, olha a diferença. Você vai apenas conferir a partir da importação dos dados desse arquivo TXT para dentro desse sistema de computador da contabilidade. E veja como a gente não domina tudo. Eu não tinha pensado nisso. Foi um colega contador que falou, não, é excelente esse negócio, porque como é pela internet, eu posso acessar daqui do escritório e ver o que é que eles estão fazendo, e eles podem acessar de lá e podem fazer. É óbvio que a fazenda tem que ter internet e o escritório do produtor. Eu digo, olha, não é que você tem razão. Por quê? Por que não o produtor rural lançar essas coisas aqui? Aliás, eles não sabem. Peraí, será que eles não sabem importar um XML de uma nota fiscal? Eu acho que sabem. E quem não sabe, faria posteriormente. Alguém levantou a mão aqui, se não me engano, foi Ismael. Ismael, você deseja falar alguma coisa, Ismael? O microfone está liberado aqui, Ismael. Se você gostaria de falar algo, fique à vontade, tá? Senão eu vou dar seguimento aqui entendendo que você deve ter clicado aí sem querer e aí tirou a mãozinha. Pelo menos eu estou vendo aqui que a mãozinha já não está mais aparecendo. Aos que entraram agora, sejam bem-vindos. Eu vou responder as perguntas ao final. Então, nesse sistema aqui, como em todos os sistemas de vocês, nós temos que lembrar de um detalhe. O livro caixa digital do produtor rural,
ele é único para aquele produtor rural. Ele tenha 1 ou 10 fazendas. Não importa, 1 ou 10 fazendas, ou 20 fazendas, ou 100 fazendas, ou 2 imóveis rurais, ou 2 imóveis rurais. É somente um livro caixa digital do produtor rural. Todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, no nosso canal do YouTube, nós fazemos uma live sobre assuntos voltados à contabilidade, em regra geral, com foco para o produtor rural, a pessoa física. Não só a pessoa física, né? Para o produtor rural. Ontem mesmo nós fizemos, tá? Toda terça-feira. Agora, na próxima terça-feira, por uma questão de agenda, a live que seria, e que é toda terça-feira às 20h30, um horário para ninguém dizer, mas não dá tempo de chegar do escritório, dá 20h30, provavelmente você já está em casa no seu conforto, graças a Deus. E quem tem 1 hora a menos será 19h30, porque é 20h30 do horário de Brasília. Na próxima terça-feira, nós não teremos a live na terça, e sim na quarta-feira. Por quê? Porque na quarta-feira, nós teremos uma live que vai tratar do planejamento patrimonial com um dos professores que mais entendem do assunto, que é um professor chamado Pablo Arruda. Ele é um advogado, já fui aluno dele, inclusive, hoje é nosso parceiro aqui da nossa empresa, e o Pablo, ele vai nos explicar algumas coisas que ele nos ensinou. Eu já participei de treinamento com o Pablo, inclusive. Ele vai nos demonstrar algumas coisas sobre o planejamento patrimonial sucessório. Então, anota aí, 9 de fevereiro, que é a quarta-feira da semana que vem, às 20 horas, tá bom? 20 horas. Próxima quarta-feira, 9/2, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Elielton, eu não conheço o seu canal do YouTube. Qual é? Estou colocando aqui no bate-papo, porque é muito simples de você encontrar. Aí, ó. Esse é o nosso canal do YouTube, bit.ly/Elielton Souza, underline, como você está vendo aí. Todo em letras minúsculas, que você consegue entrar lá. E aí eu vou formular perguntas? Claro. Outra coisa. Nós estamos com consultas perante a Receita Federal. Nós estamos com 6 consultas na Receita Federal sobre problemas de fundo rural, por exemplo, parceria, sobre road rural e sobre compra ou venda para entrega futura. Qual é a hora, qual é o momento do reconhecimento da despesa? Vamos aqui para o nosso sistema. Então, aqui estão os dados do produtor rural, que nesse caso, coincidentemente, é o Elielton. Veja que aqui são os dados da residência dele, o celular do Elielton, que nesse caso aqui é o número do celular real da nossa empresa, tá? Inclusive do WhatsApp, se você quiser colocar aí. Nós temos outras empresas parceiras que nos ajudaram na divulgação dessa apresentação. Pode ser que alguém aqui tenha recebido a mensagem de um número de telefone 011, 079, 065, 047, depende, porque foram vários colegas, ou até mesmo colegas de grupo, que ajudaram na divulgação disso aqui. Então, aqui está os dados do produtor rural, coisa básica, simples, que todo mundo sabe fazer. Elielton, lá também pede o contador. Por enquanto, na versão 1.3 do contador, do livro Caixa Digital do Produtor Rural, o contador não é obrigatório. Mas, se eu quiser, eu posso colocar? Sim. Observe aqui, ó, visualmente você vai entender. Por exemplo, o campo cidade é um retângulo em vermelho, né? Ele está circundado em vermelho, tá bom? Só que o contador, todos os campos não estão em vermelho. E não é porque está preenchido, não. Não é, não. É porque o que está em vermelho é obrigatório. O que não está em vermelho aqui no nosso sistema, você não precisa colocar. Agora, eu quero colocar. Pô, tudo bem, coloca aí. Não vejo problema nenhum, tá bom? Tranquilo, não tem problema nenhum. Então, o contador precisa colocar? Por enquanto, não. Mas, pode se preparar. O que agora não é obrigatório, daqui a pouco passa a ser. Tá bom? Sempre assim. Você sabe que é assim. Você que trabalha com contabilidade, você sabe que é assim. O que agora não é obrigatório, daqui a pouco é. Quando eu terminar, eu respondo as perguntas. Aqui nós temos o seguinte questionamento. Esse produtor rural, Elielton, que é o produtor rural, agora no ano de 2022 ou 2021, ou seja lá o ano que você está fazendo o livro Caixa Digital do Produtor Rural,
ele decidiu ou não pela folha de pagamento? Se você colocar aqui o ano, por exemplo, 2022, e disser sim, o que é que vai acontecer com isso? Quando ele estiver vendendo produtos, né, receita, que tiver receita lá de produtos, não é nem vendendo, é comercializando. O nosso sistema, se você responder sim para esse ano, aí o que vai acontecer na receita que você estiver escriturando, na importação da nota fiscal, ele só vai calcular o Senar e já vai fazer o lançamento automaticamente para você. Você não precisa fazer lançamento nenhum. Elielton, e se eu colocar que não, aí o que vai acontecer? Fundo rural está na folha? Não. Então ele está sobre o quê? Comercialização, obrigatoriamente. O pessoal que entrou agora, eu estou com minha câmera desligada para facilitar a transmissão, tá bom? Então o que é que ele vai fazer? Quando você tiver a nota de venda, que você importar essa nota fiscal aqui para dentro, ele já vai reconhecer automaticamente que é uma nota de venda e vai calcular 1,5%. E vai fazer automaticamente também essa escrituração desse lançamento dentro do livro caixa digital do produtor rural. Simples assim. Aí, claro, óbvio, eu sempre digo aos meus alunos e aos meus clientes desse sistema, confiram. Confiram. Por quê? Porque não existe sistema pronto no mundo, gente. Não existe. Ele pode ser o mais caro, mais famoso, mais bonito. Ele não está preparado 100% para tudo. Se vocês terem ideia, o nosso sistema, quando eu fazia a importação de uma nota de compra, ele identificava se na nota fiscal estava esse CPF e quando não estava esse CPF, ele não permitia importar nota. Olha só como as coisas acontecem. Para mim estava tudo lógico, tudo bonito, tudo correto. Um cliente nosso é Elton. Eu estou tentando importar uma nota fiscal de compra aqui de um material para minha fazenda e eu não consigo importar essa nota fiscal. O sistema está com problema. Aí tá bom, fui olhar. Quando eu cheguei na nota fiscal, eu verifiquei que a nota fiscal não estava no CPF dele, estava no CPF da esposa, se não me engano. Esse acho que foi da esposa. É claro que o sistema vai dizer, não pode. Você não pode importar essa nota. Eles, não, mas eu quero que importe porque essa nota fiscal é de uma despesa lá da minha fazenda. E eu quero que importe. E aí foi que eu percebi que poderia, em alguns casos, acontecer essa situação. Então, nós mudamos a sistemática. Agora, ele importa a nota fiscal que você mandar. Quando ele identificar que o CPF não é do produtor rural que você está fazendo o livro caixa digital do produtor rural, ele vai lhe perguntar, deseja importar mesmo assim? Por quê? Pode ser em nome da esposa, pode estar em nome do filho, pode estar em nome do colaborador, do empregado que foi lá comprar e aí não sabia o CPF do patrão, colocou o dele, entendeu? Ou pode estar sem CPF, como muitos e muitos fazem hoje em dia. Então, para não prejudicar, eu deixei bem claro que a legislação diz, olha, tem que identificar o produtor rural para poder uma despesa ser importada. Se não estiver identificando, o sistema vai lhe forçar a você responder, sim, eu quero importar. Então, você está assumindo. Então, ele faz essa verificação? Faz. Então, é assim que funciona. Então, a gente nem sempre fecha todas as lacunas, não é? Contas bancárias, é óbvio, né? Essa semana, uma cliente nossa falou, Elton, ela tinha acabado de... ela pegou uma senha para conhecer o sistema, com base na aula que nós fizemos anteriormente, nós já tivemos uma aula dessa anteriormente, e ela disse assim, eu não estou encontrando aqui, eu preciso cadastrar pagamento em espécie e numerário em trânsito? Não, já é uma conta dentro do sistema. Então, aqui eu vou colocar as contas bancárias que esse produtor rural, Elton, movimenta a atividade econômica dele. As contas bancárias que ele tem movimentação de banco, da despesa ou da receita da atividade rural. Como é o caso aqui que eu coloquei essa conta do Banco do Brasil, fictícia também. Poderia colocar quantas aqui, Elton? Você pode colocar 998 contas bancárias. Acho que ninguém tem essa quantidade de contas bancárias. Eu acho. Tá? Cristiane, veja seu áudio aí, porque o restante do pessoal está me ouvindo corretamente.
Veja seu áudio, por favor. Deixa eu colocar aqui, porque se ela não está me ouvindo, eu estou falando que ela não está me ouvindo. Óbvio. Veja seu áudio, os demais estão ouvindo. Estão ouvindo, pessoal? Coloca para ela aí. Os demais estão ouvindo. Coloca para a colega aí. Sim, está dizendo que sim. Sim, está ouvindo. Então, é alguma coisa aí, Cristiane. Elton, eu posso colocar as contas bancárias aqui da esposa do produtor rural, do filho do produtor rural, onde caiu algum valor lá, mas não tem nada a ver com a exploração da atividade rural? Não. Nesse caso, seria um lançamento lá como numerário em trânsito. E não você colocar aqui essas contas, tá? Então, cuidado com as contas bancárias. Inclusive, chamar a atenção aqui de um detalhe. Lá no meu canal do YouTube, eu até gravei um vídeo sobre isso. Existem alguns sistemas que estão cadastrando uma conta chamada conta transitória. E essa conta transitória está vindo aqui para o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Só que está vindo com código 000. Pessoal, quando eu gero arquivo, eu não levo no local da despesa e da receita o número do banco, o nome do banco ou o nome da fazenda. Eu levo o código. Então, se cair lá, conta transitória no código 000, você está dizendo para a Receita Federal que, na verdade, você pagou aquilo em espécie. E olha, isso já aconteceu, viu? Já aconteceu até com uma colega nossa. Ela me pediu para dar uma olhada depois que ela assistiu o vídeo na internet, lá no meu canal do YouTube. Aí ela me mandou o arquivo, e qualquer um de vocês pode me mandar arquivo para eu poder dar uma olhada. Não é auditoria, é uma verificação muito superficial, porque eu não estou com a documentação, então eu não consigo validar seu arquivo, não tem como, seria completamente errado eu dizer que estou validando seu arquivo. Como é que eu vou validar se eu não estou com o documento na mão? Isso não existe. Para validar, eu tenho que estar com o documento em mãos. Senão, eu estarei validando aquilo que você lançou, que você entende que está certo, ou que você não lançou, que entende que está errado. Não sei. Então, eu não estaria validando, eu estaria validando seus lançamentos, não a documentação. Então, cuidado com isso, porque no arquivo dela veio zerado lá, né? A conta veio 000. Logo abaixo das contas bancárias, veio meus imóveis, que são os imóveis rurais. Quais imóveis rurais, Eliel, que eu coloco aqui? Todos que você explora atividade rural. Tenha acontecido nele ou não despesas ou receitas, não importa. Você explora? Sim. Mas eu faturo tudo por um só, Eliel. Não importa. Lança todos os imóveis aqui. E olha aqui a situação. No meu caso aqui, eu coloquei a Fazenda Flores, coloquei que é Brasil, o número dele, a inscrição na Receita Federal NIF, o CAFI, né? O CAIPF. Observe o campo de inscrição estadual. Esse aqui, ó. Esse aqui. Não é obrigatório. Não é obrigatório, Eliel? Não. Mas se você tiver, coloque. Porque assim funciona. O nome da fazenda, o endereço dela, complemento se houver, bairro, o estado, a cidade, o CEP, tudo aqui tranquilo de se fazer. E aí vem uma tal de exploração individual, que é o tipo de exploração. Como é que o Elielton explora essa fazenda? Elielton explora individualmente. Ele não tem ninguém lá com ele. Nem parceiro, nem meeiro, nem condôminos. Não tem. Então é código 1. Tecnicamente falando, se é código 1, o percentual de participação é quanto? 100. Não, Elielton, mas ele não explora 100% da fazenda. Não é isso que a pergunta participação aqui está querendo saber. A pergunta aqui quer saber o seguinte: o Elielton explora quantos por cento dessa fazenda em parceria com alguém, sendo meeiro ou sendo condômino? É isso que essa pergunta quer saber. Tá bom? E não se ele explora 100% da fazenda. Se você explora individual, a parte que você explora individualmente é 100%, que você explora sozinho. E em uma fazenda, eu posso ter um imóvel rural, vamos tratar assim. Em um imóvel rural, eu posso ter vários tipos diferentes de exploração. Eu posso ter individual, eu posso ter uma outra parte, uma outra gleba, que é uma parceria, o outro é um condomínio, o outro pode ser um arrendamento que eu fiz para um terceiro. Então, você vai responder aqui, nesse imóvel rural, de acordo com o que acontece de exploração naquele imóvel rural. Nós temos um colega, por exemplo, que ele tem parte da fazenda, ele explora sozinho,
E a outra parte da fazenda está arrendada. A fazenda arrendada, que ele recebe, e aí lembrando os senhores e senhoras, ou melhor, relembrando, né? Aluguel, arrendamento, não pode cair aqui no livro Caixa Digital do Produtor Rural. Tá? Não pode. É uma receita que não... Ah, outra coisa. Você que já participou do treinamento comigo, seja lá do treinamento do Fundo Rural, ou do livro Caixa Digital do Produtor Rural, ou da legislação tributária federal do produtor rural pessoa física, você já deve ter me visto passar um vídeo que determina que o contador, o advogado, o administrador, seja lá quem for, se ele orientar o produtor rural a cometer alguma infração na legislação, e que isso tenha sido comprovadamente feito, ele pode responder com a representação fiscal para fins penais, antes do próprio produtor rural. Ah, Elton, eu nunca vi esse vídeo, então você vai fazer o seguinte. Se você quiser esse vídeo, porque aqui pelo Google Chrome eu não tenho como mandar esse vídeo, e se você ainda não está em um dos meus grupos, do Livro Caixa, do Fundo Rural, do Legislação Tributária Federal, você vai fazer o seguinte. Você vai me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, está aí no bate-papo, vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp, está aí no chat, dizendo, Elton, você poderia me mandar aquele vídeo da representação fiscal para fins penais? Mando sim. Fiquem à vontade. Gente, é um vídeo, não dá 2 minutos. É excepcional para a sua conversa enquanto contador, na hora de argumentar com o seu cliente e dizer ele o seguinte: eu, contador, não vou continuar assumindo os riscos do negócio junto com você, do jeito que está sendo feito ultimamente por aí. Como assim assumir os riscos do negócio, Elton? Não, tem gente que, olha, vou te dizer, viu? Faz coisas que muita gente duvida, tá bom? Faz coisas que muita gente duvida. Lança de qualquer jeito, enfim, tá? Então, me manda uma mensagem lá, se você quiser esse vídeo. Para você que é contador, olha, é uma mão na roda. Os colegas que estão aqui, ó, eu posso citar aqui a Jaqueline, a Érica, a Aline, outras pessoas que me seguem aí nos grupos, já tem esse vídeo em mão. E muitos já utilizaram, viu? Referencial dá um jeito aí, que aí eu não tenho como resolver aqui. Ele está falando que a internet dele não está colaborando muito. A internet no Brasil, meu querido, é um horror. Você paga uma coisa cara e recebe uma coisa resumida. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Elielto, nesse caso de exploração individual que você colocou aqui do lado esquerdo, é necessário que eu lance alguém mais? Não. Se é individual, gente, se é individual, não tem parceiro, meeiro, arrendador, não tem. Tá? Então, aqui é 100%. É claro que eu não cheguei ainda no lugar de lançar as despesas. Vou mudar aqui, vou colocar outra fazenda. Essa outra fazenda, que é a Fazenda Porteira, eu coloquei aqui no nome dela, não precisa, mas eu coloquei só para saber, arrendada. Não precisa colocar aqui, porque não é aqui que você coloca. Você coloca aqui, ó, na exploração do imóvel. Imóvel arrendado. Agora, quem é que está explorando esse imóvel? É esse produtor rural aqui em cima, o tal do Elielton. É de quem você está fazendo o livro. E eu coloquei isso aqui de propósito, como imóvel arrendado, veja que eu coloquei 100%. E eu coloquei também aqui do lado direito, vou ter que colocar aqui do lado direito, que se é um imóvel arrendado, o Elielton explora com 100%. Agora, se eu deixar desse jeito, eu estarei cometendo uma infração perante a legislação. Ah, Elielton, por quê? Porque é obrigatório que você venha aqui, ó, na exploração do imóvel, que é o tal do 0045, tá? 0045, indique quem é o arrendador. Certo? Quem é o arrendador, você vai colocar aqui. E coloca o CPF desse arrendador. Qual é a participação do arrendador nessa exploração? 0. Cuidado. Tem sistema que
o suporte está indicando que você deve colocar, vou desligar minha câmera para melhorar a transmissão, que você deve colocar aqui na participação do arrendador, ou do arrendante, como você queira chamar, 0,01%. Não pode, não deve fazer assim, tá bom? Elielton, e nesse caso, como é que ficaria? Ficaria errado se você colocar aqui 0,01%. É claro que ficaria errado, certo? Então, eu tenho que colocar o arrendador aqui na exploração do imóvel. Sim, tem que colocar. Ok? Ficou claro aí? Olha só, toda vez que esse produtor rural escolher o código 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, você é obrigado a preencher quem é o outro. Ok? Quem é o outro que está explorando com você? Entendeu? Você precisa dizer isso. Então, você vai lá e coloca o percentual desse outro aqui do lado. Como é que eu faço isso lá no meu sistema? Eu não vou tratar aqui de sistema específico de cada um, porque imagina, tem mais de 130 pessoas na sala. Quantos sistemas nós temos aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa. Até para eu poder me situar, entender como é que está o nosso alcance. Se você puder, eu lhe peço, por favor, coloque aqui no chat, né? Coloque aqui no chat, no bate-papo, de que cidade e estado você fala. Por exemplo, sei lá, Água Boa, Mato Grosso, Uberlândia, Minas Gerais, enfim. Se puder, coloca aqui só para a gente ver como é que está e qual dessas cidades aqui eu já conheço, já passei por lá. Olha que eu conheço o lugar nesse Brasil, viu? Muito obrigado quem está respondendo aí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, ficou claro isso aqui, pessoal? Ah, não, para mim não ficou claro. Coloca a pergunta aí. Coloca a pergunta que eu vou responder. Não se preocupe que eu vou responder. Como nós, infelizmente, ainda estamos durante o período de uma pandemia, nós não temos como fazer ainda treinamento presencial, e o que é que acontece? A gente tem que se valer desse tipo de recurso. E ainda bem que tem, né? Imagina se fosse alguns anos atrás, se nós não tivéssemos internet, ou se a nossa internet fosse aquelas internet de escada, que era horrível. Quer dizer, internet de escada, a maioria aqui não sabe o que é. Isso aí é para quem é como eu, aí já tem uma idade um pouco avançada. Eu tenho 2 vezes 25, então não tenho como dizer outra forma. Roberto, você gostaria de fazer alguma pergunta, Roberto? Pelo menos apareceu aqui para mim que você levantou a mão já pela segunda vez. Roberto? Parece que não. Então, eu vou fechar aqui, Roberto. Tá bom? Não estou te ouvindo, Roberto. Libera seu áudio, por favor. Eu gostaria de saber se você vai disponibilizar esse vídeo aí, essa aula. Eu estou gravando, Roberto. Mas eu vou ainda decidir se eu vou liberar esse vídeo, por quê? Hoje nós temos uma necessidade muito urgente de assistir esses vídeos com pressa, ou depois e termina não assistindo. Para não prejudicar os colegas, eu estou gravando. Algumas pessoas me pediram, Roberto. Eu não sei como é que eu vou disponibilizar isso. Talvez eu coloque lá no canal do YouTube. Acho que é a forma mais fácil que tem de fazer. Entendeu, Roberto? Mas eu acho que eu vou, tá bom? Tá? Sim. Eu vou disponibilizar. Estou gravando. Eu não gosto, Roberto, de prometer que vou gravar, porque eu já tive situação que eu prometi que ia gravar, deu um problema na internet, caiu a gravação e perdeu tudo. Entendeu? Está gravando. O que conseguir, se gravar tudo, se libera, Elielton? Claro, por que não? Claro que sim. Não tem problema nenhum, fique tranquilo, tá bom? Sim. Muito obrigado. Vamos adiante. Pois não, Joademir. Nosso amigo Joademir de Tocantins, Gurupi. Isso. Roberto, baixa a mão, por favor, Roberto. Clica na mãozinha, Roberto, para baixar a mão, senão eu vou ficar pensando que você quer falar mais uma vez. Pois não, Joademir, fica à vontade. Boa tarde, Liviel, tudo bem? Tudo bom. Liviel não, Eliel, né? Estou confundindo com o Liviel lá de Goiânia. Meu amigo, só para clarear bem para mim, eu peguei aqui já o barco me mandando. Essa situação aqui do produtor rural, aqui está falando que está explorando a atividade rural, né? E tem um imóvel que é arrendado. Nesse caso, ele tem que informar o nome do arrendador aqui. Isso é para a Receita cruzar a informação lá depois com o valor do aluguel que ele paga, né? Que normalmente as pessoas nem declaram que recebem. Isso aí. Você pegou exatamente como dizem, o fio da meada. É isso aí.
eu tenho que indicar esse cara aqui como arrendador, porque, ora, se eu paguei ele a depender do valor, ele deve ter levado isso para o Carnê-Leão e tem que jogar lá na declaração de ajuste anual dele. Olha o risco desse negócio. Ah, mas antigamente, Eliel, não era assim. Antigamente não era porque também não tinha livro caixa digital. E agora, isso aqui, Joadmir, serve não só para a Receita Federal pegar o arrendador, mas quero chamar a atenção de vocês de outra coisa. Lá na declaração do imposto de renda da pessoa física, lá tem uma ficha chamada pagamentos efetuados. Você tem que lançar lá no código 76 esse arrendador. Por exemplo, eu estou fazendo aqui o livro caixa digital do produtor rural do Elielton. Certo. O Elielton, que é o produtor rural, o Elielton é o arrendatário, é quem está explorando. Sim. O João arrendou para o Elielton. Na declaração do Elielton, ele vai ter que dizer lá na ficha pagamentos efetuados, o montante que pagou para o João no ano passado, por exemplo, se tratando do ano passado, no código 76. Aí um aluno me perguntou, mas Elielton, nesse caso, não vai duplicar a informação? Não, porque lá na declaração de imposto de renda da pessoa física é meramente informativo. Ok? É meramente informativo. Mas no mesmo local onde informa os pagamentos normais, as despesas que ele informa? Isso, lá onde tem pagamentos efetuados, naquela ficha. Anota aí. Código 76. Arrendamento é obrigatório? Sim, é obrigatório. E se eu não colocar, Elielton, vou te dar uma notícia ruim. Você não colocar isso, você está suscetível a uma multa de 20% sobre o valor dessa omissão que você cometeu. E a base legal dessa multa de 20% é o artigo, vou até colocar aqui no bate-papo, ó, artigo 975, parágrafo único do Regulamento do Imposto de Renda. Não esqueça. Por favor, não esqueçam. Eliel, professor, que tem que ser feito ao pé da letra, pois não. Além disso, a falta de informação, por exemplo, também do arrendador, além de não informar o 76, se ele não informar os dados do arrendador, pode ser glosada essa despesa também? Se você não informar o arrendador no livro caixa digital do produtor rural, certo. A Receita Federal poderá te cobrar 1,5% de multa sobre a omissão que você cometeu. Qual foi o valor que você pagou de arrendamento a esse cara no ano? Entendeu? Entendi. Onde é que está isso, Elielton? Lá na Instrução Normativa 83, que trata disso. E quando ele fala da multa do livro caixa digital do produtor rural, ele remete lá para aquela medida provisória que não acaba nunca, que é a 2.158, no artigo 57. Está lá. 1,5% sobre aquela. Se você beleza, Léo, obrigado. Léo, obrigado. De informação. Professor Eliel. Pois não, querido. Sidney. Boa tarde, professor. É Sidney, de Uruçuí, Piauí. Olha, o seu alcance está longe, viu? Graças a Deus, temos a internet para isso. Pois não, Sidney. Eu tenho tirado muitas dúvidas no seu grupo, eu sou seguidor aí do grupo do Livro Caixa Digital, e aí o senhor estava falando num tema assim que é muito aqui na região do Cerrado Piauiense, né? O sujeito arrendou a terra, tá entendendo? Aí tem uma prática que é muito comum, e aí ele pega o seguinte, ele tira o grão, sabe? Ele abre a inscrição estadual do estado, ele arrendou a terra, quando ele arrenda a terra, ele abriu mão dos benefícios de produtor rural, correto? Aí ele pega, tira o grão com a inscrição estadual. Só que a Cefaz do estado do Piauí criou uma malha para essa questão. Por exemplo, como é que eu tenho uma nota de saída se eu não tenho uma nota de entrada em relação ao insumo? Aí se criou uma malha, criou um grupo especial, um grupo dentro da Cefaz do estado do Piauí para combater esse tipo de situação. Aí o que eu quero fazer a pergunta, quando eu entrei no grupo, o senhor estava concluindo ali a questão, o senhor ainda está no assunto ainda da questão do arrendador. Por exemplo, se o produtor rural explora área própria e tem área arrendada, eu necessariamente, obrigatoriamente, como o senhor já explicou para um outro colega aí do Goiás, eu tenho que informar o arrendador dentro do meu livro caixa, não é isso? Exatamente, é isso aí. E se o cidadão está fazendo isso, professor? Tipo assim, aí ele foi receber o engrão e tirou com a nota fiscal. Eu estou me arrebentando aí, estou entregando tudo aí. Não
não estou nem usando aquela expressão popular, me cobrindo com um cobertor curto, né? Não tô nem isso não está acontecendo comigo, né? Não. Não, comigo não, com o produtor aí que acha que o que arrendou e o que está arrendando acha que está enganando o fisco, né? Deixa eu dizer uma coisa. Infelizmente, eu tenho que dizer que o senhor vai junto. Sim, correto. Pelo que o senhor falou, eu tenho aquele vídeo seu, onde o contador, eu tenho aquele vídeo seu. Ele responde junto, tá bom? Sim. Tá Agora, bom. como é que eu resolvo isso? Chama para conversar. Aí é uma situação complicada, porque se você for apertar teu cliente, ele vai para o outro que diz, olha, vem para cá que eu vou fazer e não vai dar nada nunca. Exatamente. E é capaz de essas facilidades aí que são vendidas, e às vezes a gente acaba até se retraindo em fazer esse tipo de conversa. Exatamente. Agora, eu acho muito arriscado fazer esse tipo de coisa. Eu vou colocar lá e eu acho que não vai dar nada. Tomara que não dê. Mas, meu amigo, se der, vai ser um problema. Entendeu? Vai ser um problema. Ficou claro, Sidney, isso aí? Ficou claro. Okay. Eu vou corrigir essa falha aí, eu vou corrigir, porque agora eu tenho mais respaldo e em relação a essa questão, principalmente depois daquele vídeo. Pronto. Usa o vídeo, coloca a culpa no livro Caixa Digital do Produtor Rural, diga que não é você e diga, olha, se alguém te ofertar facilidade, corra quilômetros, porque tem alguma coisa errada. Professor, porque o certo, arrendou, é receber em moeda, em dinheiro, e acabou a história, paga 27,5% do seu imposto de renda, fica todo mundo limpo e dorme sossegado, né? Carnê-leão e declaração de renda anual. Exatamente. Exato. Se for recebido de pessoa física ou retido na fonte se for de pessoa jurídica. Sim. Agora, falar aqui para o Elielto é muito fácil. Né? Sim. A questão não é que seja fácil para ele, Elton, é porque eu estou falando que eu conheço o que está acontecendo aí na ponta. Não é de hoje. Tá bom? Pessoal, em cima da pergunta do... Nada, Sidney. Em cima da pergunta do Joademir, se você deixar de informar o arrendador dentro do livro Caixa Digital do Produtor Rural, você poderá receber uma penalidade, que eu vou demonstrar aqui agora no chat, tá? O link aqui que a colega perguntou qual foi a base legal. É aquela medida provisória 2158 de 35/2001, artigo 57. Olha o que ele diz aqui, ó. Por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas. Tu entregou no prazo o livro Caixa Digital do Produtor Rural, mas tu esqueceu de colocar o arrendador lá dentro. 1,5%, não inferior a R$50, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. Ele pode aplicar isso aqui? Pode e provavelmente irá, não sei, porque esse artigo 57 aqui, se você pegar a Instrução Normativa 83, que cuida do livro Caixa Digital do Produtor Rural para as pessoas físicas, está vindo lá de dentro. Então, cuidado que a coisa está mudando de figura. Eu chamo a atenção todos os dias dos nossos alunos, nossos colegas. Vou fazer o seguinte com você. Eu vou aproveitar que nós estamos, nesse momento, com quase 140 pessoas aqui nessa live. Muito obrigado pela sua presença. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui, nesse momento, o vídeo do auditor fiscal falando em relação ao contador e ao produtor rural pessoa física que recebem o valor de arrendamento como aluguel e está lançando dentro do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Para que você não caia nessa bobagem. A pessoa que eu vou demonstrar aqui agora, ele é um auditor fiscal da Receita Federal. É esse vídeo que, se você quiser, você vai me pedir lá no grupo, porque aqui eu não tenho como mandar. Presta atenção. Presta atenção que vocês vão ouvir o auditor fiscal da Receita Federal falando. Eu vou compartilhar aqui, só um minuto. Mando para qualquer um, não tem problema nenhum. É só você me pedir lá no meu WhatsApp. Eu vou desligar minha câmera, até para poder facilitar a transmissão. Vamos lá, presta atenção. Arrendamento versus parceria e DIRPF, já falei isso aí para vocês. Tá? Não dá para ficar maquiando esse negócio. Tá? Tem que apresentar com transparência, depois é pior. E o que acontece
O que acontece se eu informar o arrendamento como parceria e tributar os 20%? O que acontece? Multa e representação fiscal para fins penais. Isso é fraude. Tá? Nós temos vários casos que estão sendo tratados em Santo Ângelo, não só em Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, todos os locais do Rio Grande do Sul e no Brasil. Tá? E qual é a base legal aí, gente? Multa de 150%. Multa de 150%. E representação. Deixa eu interferir aqui numa coisa. Esses 20% que ele está falando é quando você lança, inclusive, porque na hora ele estava falando sobre isso, naquele resultado presumido, 20% sobre a receita bruta. Fiscal para fins penais. Se vocês tiverem interesse nisso aí, né, em orientar o cliente de vocês, porque às vezes o contador entra junto. Se o contador se há evidências de que o contador, que o profissional da área, contador, advogado, seja quem for, vendeu isso como uma solução, ele entra junto. Ele entra junto. Tá? E o pior, até estava falando em Cachoeira isso aí, não é crime material, porque o contador não é contribuinte. O contador é o quê, gente? Nesse caso, ele é autor do crime formal autônomo previsto no artigo 2º da Lei 8.137 de 90. É artigo 2º, inciso 1 a 2, não me lembro de cabeça. Tá? Que é fornecer declaração falsa e prestar declaração falsa, enfim, falsificar documentos, tá? E declarações. Basicamente é isso. E aí o que acontece, gente? Se é crime formal, não existe a possibilidade de pagar o crédito tributário e extinguir a punibilidade. Ele vai ser representado. E outra, não respeita ou não precisa obedecer a súmula vinculante 24 do STF. Por quê? Porque a súmula vinculante do STF, que fala que só haverá representação fiscal para fins penais, ou seja, a Receita Federal só manda os dados do contribuinte fraudador para o Ministério Público após a constituição definitiva do crédito, ou seja, esgotamento da via administrativa. Isso só acontece em crime material, crime formal não tem isso aí. Então o Ministério Público pode sair denunciando até mesmo antes do CARF julgar. Então tomem cuidado com isso. E olha, a gente tem feito inúmeros procedimentos nesse sentido. Tá? Tomem cuidado com isso. Bom, se o auditor fiscal da Receita Federal está dizendo tome cuidado, meu amigo, e você não quer tomar cuidado, eu acho que você, é o que eu costumo dizer, chegou a hora da classe contábil tomar uma decisão. Vou continuar correndo risco com o meu cliente ou eu vou conversar com o meu cliente? Esse vídeo lhe ajuda para você tomar um posicionamento. Eu vou colocar aqui agora no chat, no bate-papo, a base legal da multa de 150% sobre o valor do tributo que você deixar de recolher, que está na Lei 8.023. É só você dar uma olhada lá, está aqui no chat. Você vai ver que é 150% do valor do tributo que você deixar de recolher. Mas por que deixar de recolher, Leelton? Porque você pegou a receita do arrendamento e jogou dentro do livro caixa. Você tributou a 5,5% somente, na melhor das hipóteses. Não, eu tributei a 27,5%. Não, porque você fez a compensação despesa-receita. Você vai pagar uma multa de 150% sobre o valor do tributo que você deixar de recolher. E você estará deixando de recolher o equivalente aproximadamente a 22% do tributo. Vai ficar caro. E a responsabilização do contador, como o auditor fiscal falou, que o contador vai junto. É a Lei 8.137, Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Artigo 2º, inciso 1. Fala lá, quem fizer declaração falsa, quem prestar declaração falsa. Ah, mas não sou eu, o contador, que estou prestando a declaração. Quem é que faz a declaração pelo produtor rural, pessoa física? Não é o contador? É. Então, você está ali dando validade jurídica, você querendo ou não, com a sua escrituração sendo feita e está entregando, muitas vezes, com o seu certificado digital. Não, eu vou entregar com o certificado digital do produtor rural, porque aí eu estou livre, Elielton. Você não está livre, porque foi você que escriturou o livro. Você tem um contrato para com o seu cliente, ou pelo menos deveria ter, para não infringir algum dispositivo lá do Conselho de Contabilidade. Lucas, pois não, Lucas, pode falar. Pelo menos apareceu aqui, Lucas, para mim que você levantou a mão. Não sei se efetivamente você quer falar. Tá.
Libel, tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá ouvindo? Tô. É o seguinte, é só para dar uma ideia dessa situação aí, eu tenho um caso aqui que o contribuinte, ele fez uma declaração errada. Essas declarações que você monta a declaração e manda para entrega à Receita Federal para ir no consulado pegar visto. Então, o contador que fez a declaração para ele colocou uma enormidade de despesas médicas. Ele não comprovou. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram a defesa e ele, contribuinte, alegou que a responsabilidade daquele fato era de um contador que tinha feito. Aí, para minha surpresa, a Receita Federal respondeu, eu tenho aqui na minha mão, você não pode transferir a responsabilidade para o contador, porque você que informa as ações que o contador vai colocar, as informações que o contador vai colocar na sua declaração. Então, ou seja, a gente tem essa responsabilidade, sim, inclusive eu tenho um cuidado muito grande com isso, mas quando eu vi essa decisão da Receita, me surpreendeu. A Receita culpando totalmente ao contribuinte por ele ter informado coisa errada ao contador. Bom, eu não vi o teor dessa defesa. Eu teria que ver o teor dessa defesa, porque eu também já vi um caso desse, mas nesse caso que eu estou falando, o contador provou por vários documentos que o que ele recebeu do cliente, ele fez a escrituração. Inclusive, senhor Lucas, esse contador que eu estou falando, ele tinha sido preso junto com o contribuinte. Eu tenho um processo aqui na minha máquina. Foi um caso emblemático lá da região de Blumenau, em Santa Catarina. E por que o contador não foi penalizado? Porque ele provou, mediante protocolo, que ele escriturou exatamente aquilo que tinha recebido do cliente. Eu não sei qual foi o caso aí que aconteceu com o cliente do senhor. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a sua colocação, porque isso é muito importante. Porém, não me basearia nessas decisões que liberaram o contador 100%, tá bom? Com todo respeito à sua opinião, senhor Lucas. Vou continuar, tá bom? Vou continuar aqui. O total vai chegar a 1.065. Segundo o DR, em todo o ano passado, passaram pelos radares. Pronto, vou continuar. Já foi, já resolvi. Pois não, Emílio? Boa tarde. Boa tarde. Com relação a essa questão do arrendamento, eu tenho visto muito os colegas atuando usando artifício de parceria agrícola ou parceria pecuária nessa situação, sendo que, de fato, a operação é um arrendamento. Como é que ficaria essa tratativa? Parceria fraudulenta, o nome disso. A Receita Federal já tem, inclusive, Emílio, decisão em acórdão que diz o seguinte: não basta o contrato registrado para a configuração da parceria. Se não houver documentação onde os parceiros assumam o custo do negócio, ou seja, tem que ter documentos, notas fiscais, recibos, contrato, em nome dos parceiros, aquilo ali estaria descaracterizado enquanto parceria e seria tributado como arrendamento, tá bom? Isso é parceria fraudulenta. Aliás, o que eu tenho de documento aqui, que fala sobre isso, meu amigo, vocês nem imaginam. Nós temos, até para responder o colega, nós temos aqui um curso chamado Legislação Tributária Federal. Então, o que acontece? Nesse treinamento, a gente tem quase 250 decisões da Receita Federal, das DRJs, do CARF, do TRT, do STJ e do STF, de assuntos que tratam somente do produtor rural pessoa física. Entendeu? Elton, mas como é que fica essa situação? Ora, se não conseguir comprovar efetivamente a parceria, poderá ser desconsiderada e simplesmente será autuado o contribuinte.
Simples assim. Sinto muito. É assim que funciona. Ah, mas aí eu vou recorrer. Tudo bem. A ninguém é retirado o direito de recorrer. A ninguém. Qualquer um pode recorrer. Mas eu não gostaria de ter que perder tempo com recorrer em juízo para poder me defender de uma coisa que eu entendo que eu estou correto. Entendeu? Eu não gostaria. Mas, enfim, há quem entenda que pode. Pois não. Eliel, só complementando aqui, essa questão do artifício da parceria, o que eu tenho visto nos contratos é que o dono da propriedade entra como sócio, parceiro de capital, e o outro como parceiro de trabalho, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Para a gente focar mais aqui, esse negócio da parceria, eu estou com uma consulta na Receita Federal, vou falar para vocês. Assistam o penúltimo vídeo lá do meu canal do YouTube. Eu estou com a consulta na Receita Federal, porque essas parcerias que o colega acabou de falar aí são feitas com base no artigo 96, inciso 6 do Estatuto da Terra, e muitas pessoas entendem que o fornecimento da terra nua, por exemplo, já é o suficiente para a comprovação da despesa. O artigo 96 do inciso 6 não fala em nenhum momento esse tipo de situação. Lá fala do valor máximo que você poderá atribuir como ganho daquela pessoa que forneceu somente a terra nua, que é 20%. Como eu não sou de esperar cair do céu, eu entrei com 6 consultas formais perante a Receita Federal com a ajuda de colegas contadores. Está no meu canal do YouTube. É o penúltimo e último vídeo. Assistam que vocês vão ver o que é que nós estamos consultando e como isso vai resolver problemas da vida do contador e principalmente do produtor rural pessoa física. Em relação a comprovar as despesas, em 2020 saiu esse acórdão aqui, ó, sobre despesas da atividade rural. Em razão de tratar-se de atividade cujas receitas são tributadas de forma favorecida, a legislação exige que o contribuinte faça a prova não somente das receitas advindas da exploração, mas também das despesas incorridas na atividade rural. Não havendo comprovação das despesas compatíveis com as receitas, o exercício dessa atividade resta não comprovado. Isso é um acórdão da DRJ São Paulo. Agora é de 2020. E de lá para cá mudou alguma coisa? Não. Mas tem gente, inclusive com todo respeito à opinião do colega que ele colocou muito bem, que entende que o fornecimento da terra nua é bastante para caracterizar a parceria rural. Aliás, várias empresas no Brasil venderam isso como a solução dos problemas. E vou dizer uma coisa para vocês. Tomara que eu, Elielton, esteja errado. Porque quem formulou a consulta fui eu, em relação a esse artigo 96, inciso 6 do Estatuto da Terra. Já está protocolada na Receita Federal, estamos aguardando a resposta da Receita Federal. Não deixe de assistir os 2 penúltimos vídeos que eu fiz lá no meu canal do YouTube. Você vai entender o impacto no seu escritório de contabilidade. Pois não, Jodemir? Rapidinho, essa questão da parceria, não teria um videozinho do auditor falando sobre ela também, não? E as penalidades, porque são 2 coisas que, infelizmente, acontecem. A parceria disfarçada e essa questão aí do arrendamento aí, lançado como virando produtor rural, né? Pessoal, mais alguém, o áudio está falhando? O meu áudio está falhando para mais alguém? Ou está chegando legal para vocês? Aqui está legal. Aí os colegas estão dizendo que está tudo ok, viu, Tayamara? Pode ser alguma instabilidade aí. Vou voltar lá para o sistema. Vamos lá. Olha, deixa eu voltar a compartilhar aqui que eu até tirei. Vamos lá. Vamos entrar agora. Então, ficou claro esse negócio aqui do arrendamento? Cuidado, viu? Tem sistema que está dizendo que você coloca aqui o arrendador, ó, com 0,01%. Opa! O próprio manual do livro Caixa Digital do Produtor Rural diz que tem que ser 0. Mas, Elielton, 0,01% não traz impacto nenhum. Claro que traz. Você está dizendo que o cidadão é arrendador e participa da exploração. Ou é uma coisa ou é outra. Arrendador não participa da exploração. 0,01% de 50 milhões, se eu não me engano, dá R$5.000. E essa pessoa não teve, efetivamente, essa receita. Só que você está dizendo que ele teve. No mínimo, o seu livro Caixa Digital está escriturado errado. Cuidado com isso. E outra, parceiros, condôminos, tem que colocar os dados dele aqui, ó. Comodante.
Você recebeu um imóvel rural lá incomodado. Claro que você tem que colocar aqui quem foi que cedeu aquele imóvel rural para você. Para que a Receita Federal quer saber isso, gente? Para saber qual é o grau de parentesco dessa pessoa que cedeu esse imóvel para você gratuitamente. E, aliás, diga-se de passagem, tem muita gente vendendo o serviço de holding rural, dizendo que essa é uma das soluções. Vai tomar uma multa da Receita Federal. Ah, por que vai tomar multa, Elielton? Porque a cessão gratuita de imóvel, ele é tributado com base no artigo 41 do Regulamento de Imposto de Renda. E só não tem tributação se for a cônjuge ou parente de primeiro grau, conforme o artigo 35 do Regulamento de Imposto de Renda. Ou, se você preferir, eu prefiro até o que diz a Instrução Normativa 1500, lá no artigo 11. Se não for o cônjuge, o pai ou o filho, para quem você cedeu o imóvel rural, é tributado em 10% do valor venal do imóvel. Imagina você pegar um imóvel rural de, sei lá, 50 milhões, 20 milhões, e 10% daquele valor você tem que lançar como receita tributável na sua declaração de imposto de renda. Eu acho que vai dar um tombo grande, mas há quem diga que não. Aliás, eu participo de alguns grupos de discussão sobre holding rural e eu tenho batido lá num monte de coisa. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, que também é uma das consultas que eu estou fazendo. Existem pessoas que estão vendendo a solução de constituição de holding rural, utilizando o imóvel rural para integralização do capital social, não o valor que está na declaração de imposto de renda, mas sim o valor que está lá no ITR, com base no artigo 19 da lei do ITR, a lei 9393. O regulamento do imposto de renda, ele é claro, gente. Aliás, eu tenho um acórdão que fala sobre isso. Se não for, e o acórdão agora é de 2020, viu? Se não for o valor da declaração de imposto de renda, o que você integralizar a maior é base de cálculo para o imposto de renda sobre ganho de capital. Isso vai dar uma porrada nos produtores rurais, se for verdade. Mas, Elielton, você tem certeza do que você está falando? Tenho. Tanto tenho que vou mostrar para vocês o acórdão da Receita Federal e você que integralizou capital utilizando o valor do ITR, com base lá no artigo 19 da 9393, cuidado. Cuidado que você pode estar correndo risco, tá bom? Ah, mas porque me orientaram lá no curso assim, no curso assado. Pois é. Isso também eu vi uma pessoa de um curso falando que podia. E eu bati de frente e disse, olha, tem decisões em contrário. E se você vier me falar, mas aí então eu recorro à justiça. Então você não está fazendo planejamento patrimonial, parceiro. Isso não é planejamento patrimonial. Olha aqui essa parte que eu marquei amarelo, ó. Dá para ler daí? Acho que dá, né? Ganho de capital. Transferência de bens a título de integralização de capital. Constatada a transferência de bem à pessoa jurídica a título de integralização de capital, por valor superior ao constante da declaração de bens, a diferença maior será tributável como ganho de capital, consoante previsto na legislação de regência da matéria. Qual é a legislação de regência da matéria? Artigo 142 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, você que constituiu o holding usando o valor lá da declaração do imposto do ITR, pergunta a quem te orientou, e nesse caso aqui desse acórdão da Receita Federal, como é que fica? Coloquei no bate-papo aí para vocês, tá bom? Como é que fica? Tá aqui, ó. E, olha, eu consultei, em consulta formal, a Receita Federal, já está protocolada exatamente essa situação aqui, ó. Porque eu entendo que eu tenho que utilizar como base essa legislação aqui, que é o artigo 142 do Imposto de Renda. E não a legislação do ITR. Mas tem pessoas que dizem, não, Elielton, você está errado. Tá, tudo bem. Se há uma divergência entre o que eu entendo e o que você entende em termos de legislação, já que a legislação, segundo algumas pessoas, tratam da mesma forma, então vamos consultar a Receita Federal. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu espero, sinceramente, que eu esteja errado. Elielton. Esse aqui. Pois não, Jadimir. Mas eu acho que isso que você está falando é a lógica, né? Porque você tem um patrimônio nos seus bens lá em direito informado, que é o imóvel. De repente, esse imóvel se transforma em cota de capital. De 1 milhão vira 10, porque está atualizado.
com certeza, como é que você vai justificar esse aumento patrimonial na sua própria declaração, se não é uma valorização em ganho de capital? Pois é, Jademir, Né? mas eu tenho colegas, inclusive, contadores e amigos advogados, que batem firme na cláusula dizendo, não, Elielto, você está errado. A lei 9393 tal determina, artigo 19, anota aí para vocês verem, dá uma olhada lá, que para o cálculo do ganho de capital vai ser utilizado, então eu posso integralizar por lá. Eu digo, olha, eu não concordo, e por não concordar, eu vou ouvir a quem pode autuar, que é a Receita Federal. E aí eu consultei a Receita Federal, está lá, está protocolada. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, está lá no meu canal do YouTube. Assistam que vocês vão entender no detalhe o que foi que eu perguntei para a Receita Federal. Qual é das duas que eu tenho que utilizar? Porque, veja, se você usou o valor do IPR, provavelmente você usou o valor do VTM, que é lá em cima. Pode não ser o valor de mercado, mas também não é o valor de compra. E aí vai ter uma diferença gigantesca. Essa diferença vai ser apurada para ganho de capital? Eu acho que sim. Mas eu tenho colegas que dizem que não. Bom, eu quero demonstrar uma coisa aqui para vocês, me permitam. É uma forma também de divulgação do meu trabalho. Nós estamos, eu até... nós estamos aqui, ó, com esse treinamento especialista tributário do agro para lançar agora depois da declaração do imposto de renda. Depois da declaração do imposto de renda. Por quê, Elielton? Porque eu também estou esperando essa resposta da Receita Federal. E esse curso aqui, especialista tributário do agro, redução de tributos, nós vamos tratar também da formação de holding rural. Um dos nossos professores, inclusive, nesse treinamento sou eu, e vai ser o professor Pablo Arruda, tá bom? Márcia, ok. Ela fala aqui, no imóvel de bens e direitos deve ser mesmo o valor do ITR logo integralizado pela declaração do imposto da pessoa física, será o mesmo do ITR. Ok, isso é uma análise. Mas vamos ver o que a Receita Federal vai dizer. Tomara que eu esteja errado. E se eu estiver errado, aquele acórdão está errado também. Porque além de eu utilizar o artigo 142, eu estou utilizando o acórdão da Receita Federal, que na hierarquia de legislação, eu acho que é superior à orientação do próprio programa do imposto de renda. Eu poderia até me defender com base nisso aqui, combinando lá com o artigo 100 do Código Tributário Nacional, Márcia. Mas o que não dá é para metade do Brasil achar que é de um jeito, outra metade achar que é do outro, está correndo todo mundo risco, e ninguém pergunta esse negócio para a Receita Federal. Isso é que não dá. Elielton, fica assim não fica. É tanto que eu fiz a consulta. Se eu estiver errado, eu vou dizer, olha, eu estava errado, me desculpem, está aqui a resposta oficial da Receita Federal, o meu entendimento era com base nesse acórdão aqui. Então, o acórdão vai ter que ser revogado. Porque o acórdão fala assim. Ok? Cuidado com isso. Bom, vou voltar lá para... futuramente, posteriormente, nós estaremos divulgando esse curso aqui de especialista tributário do agro. Se você tiver interesse, é um curso muito denso, aulas ao vivo, tá? E que você poderá assistir posteriormente por mais até um ano. Quem levantou a mão aqui? Eu vi que alguém levantou a mão, mas passou rápido aqui para mim. Foi Haroldo, Heraldo, alguma coisa assim. Não, Heraldo. Pois não, Heraldo? Tá me ouvindo, professor? Está um pouco ruim, mas está dando para ouvir, Heraldo. Boa tarde, professor Elielton, demais colegas. A minha dúvida seria a seguinte, voltando lá na escrituração do livro caixa. A prática comum aqui, tanto por parte dos arrendatários aqui, que são produtores, quanto os arrendantes. O arrendatário, ele paga o arrendamento com a sua produção, com grãos. O arrendante, ele já embarca no caminhão lá com a nota dele, já sai da lavoura com a nota dele. E os dois, em nenhuma das contas, informam no livro caixa. O arrendatário não informa no que paga o arrendamento, e o arrendante, ele informa lá como receita da atividade rural dele, visto que ele tem outras inscrições que ele explora a atividade. E os dois, de comum acordo, não informam em canto nenhum essa operação. Isso implica em quê para ele? Eu vou dar ao senhor um conselho de amigo. Para ele responder isso aí, ao pé da letra, como tem que ser, eu vou passar aproximadamente 1 hora ele respondendo e lhe explicando. Então, eu vou dizer ao senhor o seguinte. Eu gravei um vídeo
sobre exatamente essa situação que o senhor está comentando aí agora. E o link do vídeo está aqui no chat, no bate-papo. Está aqui, ó, no meu canal do YouTube. Que é arrendamento rural, uso indevido. Como é que eu coloquei lá? Esqueci agora o termo. Uso indevido e os impactos para escritórios de contabilidade. É exatamente a pergunta que o senhor está me fazendo. O arrendante vende o produto como se fosse dele, coloca o CFOP errado, o arrendatário não lança isso no livro caixa, não lança no e-social, não paga fundo rural, não lança na declaração, e o escritório de contabilidade está escriturando tudo isso e está dando validade jurídica, dando validade a tudo aquilo ali na declaração. Cuidado, isso vai dar problema, mais cedo ou mais tarde. Ah, mas nenhum dos dois faz livro caixa. Não é só pelo livro caixa que a Receita Federal tem como descobrir isso. Não é só por aí. São N situações. Se esse arrendador, por exemplo, não tem fazenda, como é que ele está dizendo que ele tem um imóvel rural ali que ele produziu, por exemplo, soja, que é o exemplo que eu dou lá? Cadê o fertilizante que ele comprou para poder colocar nesse que ele não tem? Cadê o pagamento de trabalhadores? Ele não tem. Então, cuidado, porque não é só por conta disso, não. Assistam esse vídeo aqui que vocês vão ver a quantidade de omissões e sonegação que acontece só nessa prática aqui que o nosso colega acabou de falar, o senhor Heraldo. Tá bom? Vamos lá para o nosso livro novamente. O link do vídeo está no chat do bate-papo. Invista meia hora do seu dia, hoje à noite, assista esse negócio. Você vai entender o que eu estou falando. Vamos ao lançamento aqui agora. Isso. Esse local aqui chamado demonstrativo é o local onde você faz os lançamentos de receitas e despesas. E veja que aqui dentro eu já tenho, nesse local aqui, ó, pagamento em espécie. Ah, não aparece para você. Eu vou colocar aí, ó. Veja, numerário em trânsito. E tem também pagamento em espécie. Tá bom? Elielton, no seu sistema não precisa cadastrar esses dois? Não, porque o sistema já traz automaticamente. É só eu escolher aqui, ó, ou a conta bancária que eu cadastrei lá em cima. Aí, se eu consigo importar XML? Eu consigo importar XML, sim. Deixa eu ver se vai abrir a tela aqui para vocês. Ah, eu tirei aqui do sistema. Eu vou colocar de novo. Elielton. Pronto, vai voltar. Eu vou pegar aqui o Elielton novamente. Ok. Ok. Vamos lá. Vou tentar entrar aqui de novo. Eu acho que Paulo está mexendo aqui no sistema. Eu falei a ele, não mexe, que a partir das 14 eu vou usar. Paulo é o meu programador, gente. É meu sócio aqui no desenvolvimento de sistemas, tá bom? É que eu esqueci de apresentar o Paulo e ele não vem na frente da câmera nem sob tortura. Não adianta. Então, aqui, ó, eu cliquei no botão importar XML, indico como foi que eu paguei, se é que eu paguei, coloco aqui Banco do Brasil, Fazenda Flores, porque eu tenho que dizer em qual fazenda esse valor vai cair. E uma coisa interessante, eu vou importar aqui notas fiscais, vou pegar aqui que eu já deixei separada, vou pegar aqui uma nota fiscal de compra. E olha o que vai acontecer. Arquivos importados. Quando a nota fiscal ela vem aqui nesse local em vermelho com um traço em cima, quer dizer que essa nota fiscal você está importando, mas não está em nome do produtor rural que você está fazendo o livro caixa digital do produtor rural. Alguma coisa está errada. Ou a nota fiscal está fora do local, ou a nota fiscal é aquele exemplo que eu dei, que é em nome da esposa ou do filho, mas que você quer importar de qualquer jeito. E aí eu vou pegar aqui, vou importar uma nota fiscal dessa, para você ver. Vou clicar em aqui, abrir. Por que tem que abrir a nota, Elielton? Porque você vai verificar aqui, ó, o que é que você está comprando. Aqui, nesse caso, só tem bovino. Mas se eu tivesse aqui produtos, deixa eu ver se a outra nota fiscal me permite escolher outras coisas. Acho que não, é tudo bovino aqui. Aqui, ó. Se aqui não fosse bovino e fosse um outro produto que eu não quisesse que importasse para dentro do meu sistema, eu simplesmente viria aqui e apagaria, ó, o produto. Ah, mas assim você não está alterando a nota fiscal? Não. Eu estou alterando o lançamento dentro do livro caixa digital do produtor rural. Vai que o sujeito aqui comprou, sei lá, caviar, champanhe, queijo importado aí. Vai dar isso para o dado? Não, né? Então, aqui ele está comprando. Como é que eu faço, Elielton, para ver esse produto aqui? Clique em abrir. Ele me traz aqui, ó. E olha que interessante. Nesse caso aqui, como é uma compra, é claro que não vai ter
fundo rural, né? É claro que não vai ter fundo rural. Ele não vai, aqui, ó, como está nessa parte aqui, como não está liberado, ele não vai calcular fundo rural. Mas se fosse uma nota de venda, eu me peguei numa situação que eu achei interessante. O cidadão estava vendendo um produto que era isento de fundo rural, a 1,3%, e estava vendendo outro que não era isento de fundo rural a 1,3%, na mesma nota. Eu digo, olha que interessante. Então, a gente colocou essa rotina aqui. Vamos supor, por exemplo, eu estou vendendo os dois. Um é tributado totalmente, o outro não é. Claro que eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque essa nota é de entrada. Eu só estou dando exemplo se a nota fosse de saída, de venda. Então, eu chegaria aqui, clicaria no produto que não é tributado, e aqui no INSS eu colocaria 0, 0, e só deixava sem lá. E mandaria salvar o item. O que é que ia acontecer? Ele ia importar e já faria o lançamento da nota e do fundo rural automaticamente. Você não precisaria fazer o lançamento do fundo rural se fosse uma nota de venda, claro, se fosse receita, tá bom? Eu não vou importar aqui, porque senão eu vou expor os dados do contribuinte, e eu não quero fazer isso, porque eu não consegui uma nota fiscal minha aqui. E aí, Elielton, depois, como é que você faria a listagem dessas notas fiscais? Como é que você iria ver isso aí? Eu acho que aqui eu tenho o ano de 2020, se não me engano, acho que é 2020 aqui. Ora, você vai tirar os relatórios que, porventura, você tenha que fazer. Simples assim. Né? Aqui tem a parte de relatórios. Por exemplo, 2020. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de 2020, gente. Eu não sei, 2020 eu acho que não tem. Ou é 21? Não lembro agora. É 21, eu acho. 21. 1º de janeiro. Opa! Está 1º do 2. 1º do 1, 2021. A 31 de 12, 2021. Pronto. Olha aqui as notas, ó. Então, aqui ele tem os lançamentos, despesas. Então, ele já traz aqui para a gente receita, né? Receita, ó, 50 mil. E aí ele pegou 1,5% e já fez o lançamento aqui do fundo rural, ó. Então, está aqui o lançamento da nota. E ele já lança o histórico. Despesa do fundo rural pela venda da nota fiscal número 1234. Cuidado. O novo manual do livro Caixa Digital do Produtor Rural, ele diz o seguinte. Quando você fizer o lançamento da despesa, no caso do fundo rural, você tem que indicar no campo histórico o número da nota fiscal. O nosso sistema ele já faz isso. Ele já traz aqui, ó, o número da nota fiscal. Ou seja, isso aqui simplifica a tua vida. Imagina eu ter que lançar aqui, sei lá, vou pegar a nota fiscal aqui. Um monte de nota fiscal. Olha o número da nota aqui, é o documento 1234, nota fiscal, venda de grãos. E ainda coloca aqui o número do contrato, né? Aqui eu digitei, tá? O número do contrato. Esse campo aqui é aberto. Você pode digitar, você pode digitar aqui o que você quiser, tá bom? Não teria problema nenhum. Então, esses são os lançamentos. O que eu chamo a atenção para vocês é o cuidado em outra coisa. Existe uma prática na área rural da pessoa lançar o pagamento que é feito a colaboradores fora da folha de pagamento. E quando ele vai lançar aqui a despesa, para não identificar o empregado, ele vem aqui, ó, e coloca o CPF do próprio produtor rural. Gente, isso você pode cair. Você pode cair aqui numa coisa chamada pagamento a beneficiário não identificado, que já existe situação relacionada ao imposto de renda da pessoa física, a alíquota é de 35% e a carga tributária é 54%. Então, não caiam nessa bobagem de indicar um pagamento aqui para o próprio produtor rural, pessoa física, se não for. Porque, nesses casos, a Receita Federal vai procurar saber o que foi que você pagou. Como é que eu, produtor rural, pago para mim mesmo? Isso não existe. Né? Isso não existe. E tem pessoas que estão usando aqui esse campo de forma tão simplificada que a Receita Federal vai dizer, caramba, eu não sei nem o que é isso aqui. Como, por exemplo, ó, venda, compra, despesa, receita. Usa o campo histórico para falar com a Receita Federal. Aliás, aproveita, né? Aproveita o campo histórico para falar com a Receita Federal. É a melhor coisa que você tem a fazer. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou parar aqui minha apresentação. Aliás, eu vou voltar à apresentação que faltou mostrar uma coisa lá. Uma coisa importante. Que no ano passado, nós tivemos... Só um minuto, Silvânia, que eu já falo com você, viu? No ano passado, nós tivemos um problema com alguns alunos nossos que até me pediram para ajudar,
que foi o lançamento do Q200. Então, se você pegar aqui, ó, 2021, e pedir uma listagem, ele já traz aqui os valores que você tem que lançar lá na declaração de imposto de renda, ó, da pessoa física, ó. A entrada e a saída, ó. Olha como facilita a sua vida. Nesse caso aqui, esse produtor rural ele está tendo um resultado positivo de R$ 37.294,94. Esse é o resultado tributável dele. Elielton, mas se ele escolher 20% seria melhor? Aí daí tem que fazer cálculo, porque esse 20% da receita, né? 20% de 50 mil daria 10, seria melhor para ele nesse caso aqui. Mas essa escolha é lá na declaração do imposto de renda da pessoa física. Você aqui só informa a decisão que você tomou, tá bom? Só isso. Pois não, Silvânia, fica à vontade, pode falar. Silvânia? Silvânia, para mim está aparecendo a sua mão aqui como estando levantada. Eu não sei se você realmente levantou a mão ou terminou clicando sem querer. Se você quiser, abre seu áudio e fala comigo. Eu vou começar a responder as perguntas. Vou falar aqui do Claudir. Olha a pergunta do Claudir, como é importante. Tem um produtor rural que em 2021 comprou uma fazenda em Painel, Santa Catarina, para a criação de bezerros para venda. Assim, teve bastante investimento da propriedade, como cerca, mangueira, telha, curral, enfim, na construção das instalações para a criação dos bezerros. Pergunto, como não houve receita em 2021, estas notas fiscais de construção das instalações e benfeitorias, eu poderia lançar as notas fiscais na declaração de imposto de renda da pessoa física para aumentar o valor da fazenda? Foi a pergunta do colega aqui em relação a esse investimento tratado pelo colega Claudir. Inclusive, Claudir, eu não sei, me perdoe se você já fez treinamento comigo, mas eu já fiz treinamento em Santa Catarina, provavelmente em todas as cidades. Aquela cidade que tem ao lado do Criciúma para cima, até Chapecó, Rio Negrinho, todas ali. Eu já fiz treinamento em mais de 11 anos, viajando aí para Santa Catarina todos os meses, com os colegas aí da Socium Treinamento, tá bom? Deixa eu liberar aqui um pessoal que vai entrar. Sim, Claudio, pode. Aqui na pergunta 553, ó, tá vendo aqui? Pergunta 553 do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda. Você pode sim lançar isso aí como benfeitorias, tá bom? Pessoal, só um minuto que deu uma travada aqui no meu sistema. Estou tentando liberar uns colegas aqui para entrar. Respondido ao Claudio, vou passar adiante, tá bom? Pessoal, estão me ouvindo? Meu computador travou aqui para variar. Alguém pedindo aqui para entrar, eu estou clicando e não está indo. Agora foi. Pelo amor de Deus. Vou desligar minha câmera, viu? Para melhorar aqui a internet. Anotou, Claudio, aí? Pergunta 553, ó. Do Perguntas e Respostas. É possível atualizar o valor do imóvel a preço do mercado na declaração de bens e direitos? Não há qualquer previsão legal para a atualização do custo de aquisição de imóvel a preço do mercado. O custo de aquisição do imóvel somente poderá ser alterado caso sejam efetuadas despesas de construção, ampliação, reforma do referido imóvel. Cabe destacar, ainda que essas despesas somente poderão ser incorporadas ao custo do imóvel se estiverem comprovadas com documentação idônea, notas fiscais para as despesas com pessoas jurídicas, recibos para as pessoas com pessoas físicas, que deverá ser mantido em poder do contribuinte por pelo menos 5 anos após a alienação do imóvel. Ou seja, até pode, dentro das regras do que está previsto na legislação. Anotou? Vou adiante para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Ok. Tem outra pergunta aqui. É porque o pessoal, obrigado por terem colocado aí as localidades, tá bom? Felipe, empresa agropecuária também não está obrigado? Isso, não estaria obrigado a LCDPR, seu Felipe. JM, não, JM só deu boa tarde.
José Augusto, mas é preciso ter cuidado, pois a contabilidade é pelo sistema de competência e este livro caixa digital deve ser lançado pelo efetivo recebimento efetivamente pago, não é isso? Isso. José Augusto, é pelo regime de caixa. Agora, José Augusto, vamos lá. A própria Receita Federal, ela cai em contradição quando ela determina que pode ser ora pelo regime de caixa, ora pelo regime de competência. O fato de alguns lugares você ter a exceção à regra ao regime de caixa não transforma esse regime em competência. É completamente diferente. É completamente diferente. A exemplo, Elielton, o equipamento que você adquire por consórcio. Enquanto você não recebeu o bem, você não pode apropriar essas despesas. Existe um acórdão da Receita Federal, da RJ, que diz que é pelo regime de caixa e que os lançamentos que foram feitos pelo regime de competência devem ser ajustados. Elielton, mas lá no Perguntas e Respostas, a pergunta 522 fala diferente do que você está falando. Vai lá, na base legal que a pergunta 522 usou, e vai no regulamento do imposto de renda para você ver o que diz lá no regulamento do imposto de renda. Essa pergunta 522, ela diz que pode ser apropriada a despesa no momento do recebimento do bem e usa como base legal o artigo 55 do regulamento do imposto de renda. O artigo 55 do regulamento do imposto de renda diz que os investimentos serão apropriados no mês do pagamento e não do recebimento. Ou seja, a própria Receita Federal cai em contradição. E essa pergunta que o José Augusto comentou aqui agora, e o que eu estou falando, foi objeto de uma consulta formal que eu fiz na Receita Federal. Afinal de contas, é caixa, é competência ou é misto? Inclusive, citei a pergunta 522. Está gravado em um dos vídeos que eu fiz lá para o meu canal do YouTube. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu comentei com algumas pessoas que nós teríamos uma surpresa aqui durante o treinamento. E a surpresa durante o treinamento é que nós vamos fazer o seguinte, nós temos alguns colegas, inclusive contadores, que querem adquirir o nosso sistema para os seus clientes e para ajudar nessa decisão, se essa decisão for tomada até a próxima sexta-feira agora, nós vamos dar a esse escritório de contabilidade, a esse cliente, gratuitamente, um treinamento sobre Fundo Rural. Então, está garantido. Se você fechar conosco até a próxima sexta-feira, você terá um treinamento completo de Fundo Rural. Quem já participou comigo desse treinamento sabe o quanto esse treinamento é carregado de legislação e de informação. São 8 horas de treinamento, meu amigo. São 8 horas. Você vai sair lá com a cabeça fervendo. Mas você não vai pagar nada se algum cliente seu fechar com a gente no sistema de contabilidade. Como eu expliquei no início, alguns contadores estão tomando a sábia decisão, tá? De colocar um sistema lá no cliente, ele vai lançando, ele vai conferindo, e depois, quando chegar lá em janeiro, o livro está todo pronto. Isso vai lhe tirar o aperto de todo esse lançamento durante um mês, podendo você fazer, por exemplo, consultoria e buscar mais clientes, porque o valor do enquadramento do livro caixa digital ele vai baixar. Então, nesse caso, você vai ter tempo para poder buscar mais clientes. Lucas e Taimara, só um minutinho, eu vou responder as perguntas e eu libero para vocês aí a palavra, tá? Professor, acho que já perguntei isso em outras oportunidades, mas nunca lembro. Qual que é o programa que você usa? É um programa, Jaqueline, que foi desenvolvido pela minha empresa, sob a minha supervisão, e não fui eu que desenvolvi, foi o Paulo, que é meu sócio aqui, da nossa área de desenvolvimento de sistemas, tá? Então, nós temos essa possibilidade aqui. E como eu trabalhava com treinamento e eu queria fazer esse treinamento prático, eu pedi para o Paulo desenvolver esse programa para mim. E o Paulo desenvolveu. Esse programa era só para treinamento prático, presencial, quando eu fazia treinamento presencial. Só que o sistema ficou tão bom e tão fácil de ser usado que hoje nós temos vários colegas contadores que estão usando ou que estão indicando para os seus clientes produtores rurais para reduzir a carga de trabalho para ele no momento que ele precisa mais do seu pessoal livre, que é o momento da declaração de imposto de renda da pessoa física. Muito obrigado às pessoas que disseram aí. Tem gente de Minas, de São Paulo, de Tocantins, Mato Grosso, Piauí, onde mais aqui, Mato Grosso do Sul. Olha só, tem gente do Brasil inteiro aqui, ó, Goiás.
conheço essa região toda aí, viu, pessoal? Uma hora ou outra eu passo aí novamente, tá bom? Rondonópolis, Grande Rondonópolis, já foi centenas de vezes. Joanimir fez uma pergunta aqui, já foi a pergunta. Patrícia, mas e aí? Ele tendo um arrendador com algum percentual, o percentual dele terá que ser diferente de 100? Não existe arrendador, Patrícia, diferente de percentual zero. Porque arrendador, ele não tem ganho sobre a produção agrícola. Ele pode até receber em produtos. Pode. Desde que o contrato de arrendamento esteja especificado um valor a ser pago de aluguel. Mas ele não está concorrendo com os riscos do negócio. Então, não pode ter um percentual no arrendador. É percentual zero. Gente, está lá no manual do livro Caixa Digital do produtor rural, tá bom? Jaciara, JM Contabilidade. Se eu não me engano, Jaciara indo para Rondonópolis, inclusive é um local que tem águas termais. Eu me lembro, não sei se foi Jaciara ou foi outro lugar, gente. Me perdoe se eu estou falando bobagem aqui, acho que é Justi, não lembro. Eu, inclusive, fiz lá, Água Boa, Luiz Antônio aí de Água Boa, ó. Terra boa aí, ó. Maceió também, Minas Gerais, vamos lá. Meu programa pede para preencher porcentagem para os dois, mesmo que não tenha participação. Desde quando o arrendador foi... E aí, ó, o JM dizendo assim, Jaciara tem lindas cachoeiras. Tem mesmo, viu? Eu conheço. Inclusive, eu fiz em uma dessas cachoeiras de vocês aí, eu desci de rapel, apesar de estar gordinho, eu gosto desse negócio. Eu desci de rapel aí, tá bom? Em um desses locais aí. Não lembro agora qual foi o local, mas eu sei que eu desci de rapel aí. Tem um pessoal que faz isso aí. Então, Ruth, desde que o percentual do arrendador seja zero, não tem problema. Aqui coloquei o normativo. Alpinópolis, Minas Gerais, não conheço, viu? Tá dando eco, ficou ruim, está fazendo barulho, tem um microfone ligado, já foi desligado. Eu acho que agora dá para ouvir. Deixa eu ver aqui, agora aqui. Ah, não, aqui fui eu que coloquei o acórdão. Claudio dizendo que está tudo certo, está tudo tranquilo, normal. Estou chegando no final. Taimara. Sem contar, professor, que a hold é uma empresa, isso pode gerar uma remuneração indireta para o sócio. Exatamente. E vai ter que gerar. Senão você estará... Eu não posso abrir uma empresa, gente, só para empurrar lá dentro imóveis, do nada, e deixar lá. O Pablo Arruda, ele vai explicar um negócio sobre a abertura da empresa. Eu não quero estragar aqui a surpresa do Pablo, mas ele vai explicar para vocês por que você não pode abrir empresa e deixar essa empresa lá parada só dizendo que está entregando as declarações acessórias, porque não é assim que funciona. Tem uma regrinha lá que o Pablo fala durante as apresentações dele, que é um negócio muito bacana. E olha, só com base nisso, um juiz, ele pode derrubar essa holding assim, ó, do nada. Não precisa nem fazer desconsideração de personalidade jurídica, nem isso. É algo basilar da formação empresarial. Semana que vem, dia 9/2, 20 horas, o Pablo vai explicar isso para vocês. Não vou falar aqui agora para não quebrar a surpresa. Aí a Márcia falou sobre a orientação do programa do imposto de renda. Ok, legal. Laura, eu posso escriturar notas fiscais com 2 produtos, exemplo, 1, item gado, 2, cerveja? Cerveja? Cerveja não, né? O gado? Não, né? Pode escriturar parcialmente? Eu colocaria só o gado. Tá vendo o que acontece, gente? Aí, ó. Dona Laura aqui falando sobre isso, ó. Falando que acontece e muito. Então, o teu sistema, ele tem que te dar a possibilidade de retirar aqueles produtos que não são da atividade rural na compra, tá? Ou até mesmo na saída. Eu acho difícil na saída, mas vamos lá. Na compra ou na venda e retirar esses produtos lá de dentro, viu? Pode escriturar parcialmente? Não é que você vai escriturar parcialmente, Laura. Você vai escriturar aquilo que é da atividade rural. O ideal é que ele separasse. Compra de cerveja numa nota, compra de gado em outra. Ou aquilo que é para o gado. Jaqueline, nesse caso, como é regime de caixa, você coloca a data do pagamento? Exatamente, Jaqueline. Ou do recebimento, né? Data pela emissão da nota. Data pela emissão da nota. Vai que essa nota levou 90 dias aí para ser emitida. Pode ser que fique errado, viu, Jaqueline? Cuidado com isso. Saulo, Palmas, Tocantins. Linda, Palmas.
Alguém usa o sistema domínio contábil e também faz a contabilidade do produtor? Estão tendo dificuldade em conferir o LCDPR? Bom, um comentário do colega aí. Minha dúvida é a questão das despesas com caminhões que são usados exclusivamente para o transporte dos produtos do próprio produtor, deve ser. Se pode ser usado como despesa da atividade rural. Se esse caminhão, Silvânia, cuidado, se esse caminhão ele é utilizado especificamente na atividade rural, desde que não exista o que a gente chama lá na legislação do Fundo Rural de atividade econômica autônoma, ou seja, esse caminhão ele também não é utilizado para uma atividade econômica autônoma de transporte, sim, pode utilizar como despesa da atividade rural. Aí Jaqueline dizendo, eu já fiz o treinamento do Fundo Rural, realmente é ótimo. Obrigado, Jaqueline. Certifique certificadora. Professor, qual é o custo de aquisição desse sistema? É mais barato do que uma multa. Fique tranquilo, fala comigo lá no WhatsApp, tá? Nós estamos fazendo esse sistema só no treinamento do Fundo Rural, gente. Você pode economizar, e dependendo do local onde você compra, esse treinamento do Fundo Rural, ele está sendo comercializado a partir de 150, 200, 300, 450 reais, depende do lugar. Então, você já economiza 2, 3, 4 meses só de adquirir até sexta-feira, tá? Mas a média mensalidade é de 150 reais, tá bom? Para não cumprir, para cumprir aquela regra de ter que dizer o valor, né? Não vou fazer igual o que eu mais comento que é errado quando você está lá no Instagram, você pergunta qual é o preço dessa roupa? No inbox. Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, estou falando aqui o preço. No mínimo, 150 reais de mensalidade. Consegue uma prévia desse sistema, pois apresentar o cliente produtor precisa de uma noção. Kate, existe no YouTube alguns links para você assistir. Eu estou atualizando, mas se você quiser, qualquer um de vocês, se vocês quiserem, eu consigo para vocês, basta você me pedir no meu WhatsApp, Elielton, libera para mim, por favor, um acesso ao seu programa, que eu gostaria de mexer aqui, até mesmo para poder demonstrar ao produtor rural como é fácil de fazer. E eu libero um acesso para você gratuitamente. Não é uma área de demonstração, é para valer. Se você já quiser lançar lá as despesas e receita dele para valer, já está valendo, tá bom? Então, me pede lá, e eu acabei de colocar aqui no chat o link do YouTube, onde tem os vídeos do programa. Eu estou atualizando esses vídeos, viu? Porque lá, por exemplo, não tem a opção de importação de nota fiscal. Já coloquei aqui, mínimo de 150 reais. Arrendador pode receber em produtos? Pode, Heraldo, desde que o contrato esteja estipulado em valor. Então, existe uma proibição do STJ, Heraldo, de que você não pode fazer contrato de arrendamento colocando que o sujeito vai pagar X produtos. Não pode, é proibido. Já falei isso em outras oportunidades. Assiste lá o nosso vídeo do canal do YouTube que eu falo sobre isso. Não pode, é proibido. Inclusive, Heraldo, esse julgamento do STJ é por conta de arrendamento que foi feito aí no Mato Grosso, viu? É o que rola isso no Brasil, esse negócio aí. O sistema que utilizamos o LCDPR, o Lucas fala aqui, não aceita colocar o percentual zerado do arrendador. Qual seria a penalidade fazendo o livro dessa maneira? 1,5%, Lucas, sobre o valor que você lançar incorreto, tá bom? Já coloquei aqui no bate-papo. Vou fazer a apresentação do sistema aqui na empresa. Gostei muito. Ok. O sistema não emite nota fiscal eletrônica. O sistema não é de emissão de nota fiscal eletrônica. Ele é um sistema de geração do livro caixa digital do produtor rural. Felipe, nós estamos estudando a possibilidade de colocar gratuitamente a geração da nota fiscal eletrônica. Só que nota fiscal eletrônica, cada lugar tem uma regrinha. Isso é chato. Entendeu? E eu preciso trabalhar com a regra nacional. Mas, enfim. Pronto, chegamos ao final. Não emite por enquanto, Felipe, mas importa, tá? Tanto nota de venda quanto nota de compra. Importa e faz o lançamento como eu mostrei, tá bom? Tayomara, pela ordem aqui, eu vou deixar você falar depois o... Quem foi a outra pessoa que levantou a mão aqui também? Tayomara, pode falar, fica à vontade. Já liberei o microfone, pode falar. Boa tarde. Isso, Felipe. Nós vamos providenciar isso, mas não estou prometendo nada, tá bom? Por enquanto é livro caixa digital. Se você quiser não ter dor de cabeça, esse é o sistema. Agora, nota fiscal eletrônica eu não prometo ainda. Pois não, Tayomara, desculpa, boa tarde. Professor, eu tenho duas dúvidas. Vamos lá. O ano passado eu fui surpreendida pelo produtor com terceirização de mão de obra.
Sim. E eu procurei legislação. A legislação está mais voltada para a pessoa jurídica. Sim. Como é que fica essa questão de lançamento aqui na pessoa física? Olha, tem que ter cuidado, tá bom? Ariel, por que tem que ter cuidado? Primeiro, há poucos dias atrás, veja só, terceirização de mão de obra ou trabalho temporário, porque são coisas distintas. Terceirização de mão de obra, professor. Ok. Ele contratou uma empresa que contrata mão de obra, uma granja, avicultura, e aí durante o período de funcionamento da granja, essa granja funciona com esses funcionários terceirizados. Tá, o que ele tem que ter cuidado com isso é se essa terceirização está enquadrada nas regras da Lei 6.019 de 74. Primeira coisa, ele tem que tomar cuidado também com as mudanças que vieram com a reforma trabalhista, 2017, se eu não me engano. Então, se você pegar a Lei 6.019 já atualizada com a reforma trabalhista, verifique se ele está cumprindo essas regras. Ele pode fazer isso? Ele pode, porque proibido não é. A questão é, já que ele tem, e muitas vezes acontece isso, essa questão dessa contratação e dessa vinculação, dessa necessidade dele dar ordem às pessoas, isso pode constituir um vínculo empregatício. Ele corre um sério risco de uma constituição de vínculo empregatício. E aí eu não vou entrar no mérito do vínculo empregatício, porque cada um entende de uma forma diferente, mas lá no artigo 3º da CLT já fala sobre isso. Como é que eu faria isso, Elielton? Bom, teria as notas fiscais da prestação de serviço, vinculada diretamente ao serviço que ele está tomando lá pela avicultura dele. A avicultura é considerada atividade rural, ok? Então, contando aí que é produtor rural pessoa física, não estou entrando nos Sim. outros, tá? Então, ele lançaria isso como despesa da atividade rural dele, tá bom? E colocaria lá, identificaria como folha de pagamento, ou não? Não. Põe despesa. Não é despesa. Vai ter que ser fornecida uma nota fiscal por essa empresa. Tá? Certo. Porque, na verdade, ele não contratou a mão de obra, ele contratou a empresa. Ele contratou a empresa. Mão de obra. Isso. Ok? Foi lá e fez o serviço, seja lá qual for. Eu entendo que está dentro da atividade dele. Sim, está dentro da atividade. Fornece a nota fiscal de serviço. Ok. Se para ele o custo é menor do que ter um empregado, e desde que não estabeleça vínculo empregatício, desde que ele saiba os riscos que ele corre com isso de responsabilidade solidária, direta, ok. Vai lançar nota como despesa da atividade rural, tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Professor, eu queria... Outra dúvida também, professor, em relação a isso também. Talvez seja uma pergunta boba, mas assim, do pouco que eu estudo... Não tem pergunta boba aqui não, pode fazer. Eu estou com uma situação de uma agroindústria dentro da pessoa física. Então, eu tenho questionado a minha supervisão, que eu tenho uma supervisão, e nós já conversamos sobre essa situação. Assim, o que eu li, né, e o que eu entendo sobre a agroindústria, você tem aquele regime familiar, que tem normas, tem toda uma legislação, né, e tem a agroindústria como pessoa jurídica. Então, no meu entendimento, o produtor rural, pessoa física, ele não poderia explorar a agroindústria dentro da atividade rural como pessoa física. O senhor tem algum entendimento a respeito disso? Olha, quando trata de agroindústria, é uma coisa um tanto quanto complexa. Por quê? Para constituir a agroindústria, tem que ter os critérios, certo? Sim. Elielton, mas veja, Tamara, a legislação diz que a agroindústria é pessoa jurídica. E que se esse produtor rural ele tem processo industrial, desde que não seja rudimentar, aí é que está o problema. O que é rudimentar, Elielton? Olha, já estou entrando lá na legislação de fundo rural, tá bom? É que quando é ele mesmo que faz, sem utilização de máquinas industriais, se ele utilizar máquinas industriais, ele poderá estar tendo um enquadramento com a agroindústria. E qual é o impacto disso, Elielton? Enquanto ele está fazendo isso e está pagando o fundo rural 1,5%, na agroindústria ele pagaria 2,85%. Então ele está sonegando quase 50%. Cuidado com isso. Olha o conceito aí lá que tem na Instrução Normativa 971. Entendeu? Pois é, professor, porque eu também entendo dessa forma. Eu entendo que a agroindústria, né, porque eu até fui atrás da legislação,
Vi até uma palestra que foi feita o ano passado com um auditor aí pelo CRC do Mato Grosso do Sul, onde ele caracteriza bem essa questão da agroindústria, né? Uhum. Então, eu entendo que, enquanto agroindústria, ele não poderia estar lá dentro da atividade rural como pessoa física, entendeu? Exatamente. Até porque no E-Social, o DP está enviando que ele é uma agroindústria. Então, estamos constituindo já a situação. Eu fiz esse alerta. Eu falei, olha, Opa lá, Edgar. Mas, enfim, vai vendo como é que tá a coisa, viu? Pronto, valeu, Tamara. professor. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, professor. Lucas. Obrigada. Você, Lucas. Delto, é só para lembrar aquele rapaz que falou a respeito do aumento do valor da fazenda em função das benfeitorias, Tá. para tomar o cuidado daquilo, para não haver o aumento patrimonial sem cobertura de valores. Porque, vamos imaginar, se ele lançar aqui na atividade rural, vai dar um prejuízo. Será que o produtor rural tem outra renda que compõe esse prejuízo? Será que o produtor rural tem renda para justificar o aumento patrimonial feito por esses investimentos? Uhum, exatamente. É um questionamento que me vem na cabeça. É o que a gente Porque chama de essa mania de caixa lá. É. Isso, essa mania do cara passar a escritura baixa, depois ele recorre a esse tipo de atividade, de ação, que na verdade ele esquece do outro lado, que é a renda. Eu vou ter renda para cobrir isso? É o questionamento que eu faço. Exatamente. Obrigado, Lucas. Veja como é importante a visão do colega para te ajudar nessas coisas, que muitas vezes na hora você fala, um lembra, o outro não lembra e por aí vai. Pessoal, é o seguinte, eu agradeço a paciência, a presença de vocês. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Aguardo vocês lá no nosso canal do YouTube toda terça-feira, 20h30, exceto próxima terça-feira, que vai ser na quarta, às 20 horas, por conta de agendamento. E agradecer a presença de vocês, dizer que estou à disposição para qualquer dúvida, aqui ou pelo meu WhatsApp, colocar aqui meu WhatsApp, e quem me segue sabe que eu respondo, tá? Só não respondo a perguntas genéricas do tipo, como é que faz o livro caixa, Elton? Tem como eu explicar aqui? Aí fica difícil, né? E quando vocês puderem, compartilhe com seus colegas. Esse vídeo eu vou disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá bom? Provavelmente mais tarde, quando o Google Meet aqui terminar de renderizar o vídeo, tá bem? Um abraço, muito obrigado, fique com Deus e até a nossa próxima reunião, tá bem? Obrigado, amigo, um abraço. Tchau, obrigado. Eliel, passando de Eliel, desculpa aí, viu? Pois não. Pois não, Claudete, pode perguntar. Não saí da sala ainda, não. Eu acho que a Claudete deve ter clicado lá sem querer. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, Mega. Abraço, Diego. Obrigado a todos. Letícia, fala comigo no WhatsApp, tá? Ou se você quiser me passar seu contato aqui, eu já entro em contato com você na sequência. Ou eu ou alguém aqui da nossa empresa, se você quiser, tá bom? Ok, obrigado, Letícia.